Você olha para os 30 mil reais e pensa, não é muito dinheiro, não dá para comprar um carro decente, não dá entrada num apartamento legal, não é suficiente para nada significativo. E aí descarta esse valor como algo pequeno, irrelevante. Mas aqui está algo que vai mudar completamente sua perspectiva. Os primeiros 30 mil reais que você acumula investidos são o divisor de águas mais importante da sua vida financeira. É literalmente a linha que separa quem vai ficar rico de quem vai ficar pobre para sempre. E não estou exagerando, não é frase de efeito, é matemática pura, é psicologia comprovada. É a diferença entre você construir um império financeiro ou trabalhar até morrer sem nunca sair do lugar. Hoje eu vou te mostrar por que os primeiros 30 mil reais são tão cruciais. Vou te mostrar o que acontece quando você chega nesse valor. E vou te mostrar por que a maioria das pessoas nunca chega. Ou pior ainda, chega e destrói tudo. Tópico 1. O marco psicológico. Dos 30 mil. Vamos começar pela parte que ninguém fala, mas que é fundamental. Os primeiros 30 mil reais investidos não são importantes só pela matemática. São importantes pela transformação psicológica que causam em você. Quando você tem zero investido, você é alguém que quer investir. Você fala sobre investir, pensa sobre investir, planeja investir, mas não é investidor, é aspirante. Quando você chega em 5 mil reais, 10 mil reais, você está começando. Está dando os primeiros passos, mas ainda não se vê como investidor de verdade, porque aquele valor parece pequeno, insuficiente. Mas quando você olha para a sua conta e vê 30 mil reais lá, algo muda dentro de você. Você não é mais aspirante, você é investidor. Você provou para si mesmo que é capaz, que você tem disciplina, que você controla seu dinheiro e não o contrário. E essa prova psicológica é poderosa. Porque a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca provar para si mesmas que conseguem acumular. Elas tentam poupar uns meses, não conseguem manter, resgatam tudo e aí criam uma crença. Eu não tenho jeito com dinheiro. Mas quando você chega em 30 mil reais, você matou essa crença. Porque você tem 30 mil reais que provam que você tem jeito sim. E aí uma confiança nasce. Uma confiança que muda completamente como você toma decisões financeiras dali pra frente. Você para de aceitar qualquer emprego porque está desesperado. Porque você tem base. Você para de fazer escolhas ruins por pressão. Porque você tem margem. Você para de se sentir vulnerável. Porque você construiu proteção. Segundo o estudo da FGV, pessoas com reserva acima de 20 mil reais relatam 71% menos estresse financeiro do que pessoas sem reserva. 71%. É uma mudança brutal na qualidade de vida, e nos primeiros 30 mil reais esse efeito é ainda mais pronunciado. Mas a transformação psicológica é só o começo, porque a parte matemática é ainda mais impressionante. Tópico 2. A matemática brutal, dos 30 mil. Agora vamos falar de números, de matemática pura, porque é aqui que você vai entender por que 30 mil reais são tão mais poderosos do que 10 mil reais ou 20 mil reais. Tem uma regra em finanças que pouquíssimas pessoas conhecem. É mais difícil ir de 0 a 30 mil reais do que ir de 30 mil reais a 150 mil reais. Parece absurdo, né? Porque de 0 a 30 mil reais são 30 mil reais. E de 30 mil reais a 150 mil reais são 120 mil reais. 4 vezes mais. Mas na prática acontece exatamente isso. Os primeiros 30 mil reais demoram mais, exigem mais sacrifício, são mais dolorosos do que os próximos 120 mil reais. Por quê? Porque quando você está acumulando os primeiros 30 mil reais, você está sozinho. São só os seus aportes. Você coloca 500 reais, você tem 500 reais. Você coloca 1.000 reais, você tem 1.000 reais. Os juros ainda são pequenos demais para fazer diferença real, mas quando você já tem 30 mil reais investidos, os juros compostos começam a aparecer de verdade. Vamos aos números concretos. 30 mil reais investidos no Tesouro Selic a 14% ao ano rendem aproximadamente 4.200 reais por ano só de juros. Isso dá 350 reais por mês que você ganha sem fazer absolutamente nada, sem trabalhar, sem pensar, só por ter a base. Agora soma esses 350 reais de rendimento com seus aportes mensais. Se você estava investindo 600 reais por mês, agora está colocando 950 reais por mês de fato. Você aumentou sua capacidade de acumulação em quase 60%, sem ganhar R$1 a mais de salário. E conforme o patrimônio cresce, os juros crescem junto de forma exponencial.
Quando você chega em 60 mil reais, os juros são 700 reais por mês. Quando chega em 100 mil reais, os juros são 1.166 reais por mês. Quando chega em 200 mil reais, os juros são 2.333 reais por mês. Você percebe o que está acontecendo? Seu dinheiro está trabalhando cada vez mais forte por você e, em algum ponto, seu dinheiro está trabalhando mais do que você está aportando. Aí é que a mágica acontece. Mas para chegar nesse ponto de inflexão, você precisa passar pela barreira dos primeiros 30 mil reais, porque é essa barreira que separa quem vai construir riqueza real de quem vai ficar parado para sempre. Segundo dados da Ambima, investidores que conseguem acumular os primeiros 30 mil reais têm 6 vezes mais chance de chegar em 100 mil reais nos próximos 5 anos do que investidores que nunca passam dos 10 mil reais. 6 vezes mais. Porque os primeiros 30 mil reais criam um momentum que se autoalimenta. E é por isso que esse valor é tão crucial. Não é só um número redondo, é o ponto matemático onde tudo acelera. Tópico 3. O erro fatal, que a maioria comete. Agora vamos falar do que acontece com a maioria das pessoas quando finalmente chegam nos 30 mil reais. E aqui está a tragédia. A maioria destrói tudo. Vou te contar um padrão que se repete milhões de vezes. A pessoa trabalha duro, poupa, investe, sacrifica durante 2, 3, 4 anos, finalmente chega em 30 mil reais investidos. E aí olha para aquele número e pensa, agora eu tenho dinheiro, agora eu posso. E aí faz uma das seguintes coisas, usa os 30 mil reais para dar entrada num carro, ou usa para mobiliar um apartamento, ou usa para fazer aquela viagem dos sonhos, ou usa para investir num negócio sem ter ideia do que está fazendo. E pronto, voltou para o zero. Jogou fora 3 anos de sacrifício, destruiu a base que estava construindo e, pior, quebrou o hábito, porque agora o cérebro aprendeu que aquele dinheiro não é intocável, que quando precisar, pode usar. E aí a pessoa passa os próximos 5, 10 anos tentando chegar de novo nos 30 mil reais, mas nunca chega, porque sempre aparece uma necessidade quando está em 15 mil reais, 20 mil reais, e ela resgata, e volta, e nunca passa da barreira. Vou te dar dados reais. Segundo pesquisa do SPC Brasil, 67% das pessoas que acumulam entre 20 mil reais e 40 mil reais usam esse dinheiro para comprar alguma coisa dentro de 2 anos. 7 em cada 10. Eles chegam perto da barreira mágica e destroem tudo. E sabe o que é mais trágico? A maioria dessas pessoas usa o dinheiro para comprar passivos, coisas que não geram renda, que desvalorizam, que só tiram dinheiro do bolso dali para frente. Eles trocam 30 mil reais que estariam crescendo 14% ao ano, virando 55 mil reais em 5 anos, por um carro que vai estar valendo 18 mil reais em 5 anos. Fizeram a pior escolha possível. Trocaram ativo por passivo, trocaram futuro por presente, e aí essas pessoas chegam aos 50, 60 anos e não entendem por que não tem nada. Eu trabalhei a vida toda, eu ganhei bem. Por que não tenho patrimônio? Porque você destruiu sua base toda vez que ela começava a crescer. Então aqui está a regra de ouro. Os primeiros 30 mil reais são sagrados, intocáveis, inegociáveis. Você não usa para nada que não seja emergência real de vida ou morte. E emergência real é saúde grave, ou perder todo o sustento. Não é carro, não é viagem, não é móvel, não é nada. Esses 30 mil reais são sua fundação. E você não constrói uma casa destruindo a fundação no meio da obra. Tópico 4. O que os ricos fazem diferente. Agora vamos falar do que as pessoas que realmente ficam ricas fazem de diferente quando chegam nos primeiros 30 mil reais. Porque a diferença entre rico e pobre começa exatamente nesse ponto. Quando uma pessoa rica chega em 30 mil reais investidos, ela não vê esse dinheiro como agora eu posso comprar algo. Ela vê como agora minha máquina de fazer dinheiro está funcionando. E aí, ela protege essa máquina com tudo que tem. Não só ela não toca nos 30 mil reais, como ela acelera. Ela procura formas de investir ainda mais, porque ela entendeu que agora os juros compostos estão do lado dela, e quanto mais dinheiro ela colocar ali, mais rápido tudo cresce. Vou te dar um exemplo concreto. Pessoa A chega em 30 mil reais, investindo 800 reais por mês. Ela comemora, mas não muda nada. Continua investindo os mesmos 800 reais. Em 5 anos ela tem aproximadamente 92 mil reais. Pessoa B chega em 30 mil reais investindo 800 reais por mês. Mas aí ela olha para os números, vê que está funcionando
e se empolga. Ela corta mais alguns gastos, pega um freela e aumenta para R$ 1.200 por mês. Em 5 anos, ela tem aproximadamente R$ 123 mil. A diferença? R$ 31 mil. R$ 31 mil, só porque uma acelerou quando viu que estava funcionando e a outra manteve o ritmo. E tem mais. A pessoa B não só tem mais dinheiro, ela tem mais momento. Ela está crescendo mais rápido e o gap só aumenta dali para frente. Pessoas ricas entendem algo fundamental. Os primeiros R$ 30 mil não são o objetivo, são o começo, são a prova de conceito. São a evidência de que o sistema funciona. E quando o sistema funciona, você não relaxa, você acelera. E aqui está outra coisa que pessoas ricas fazem diferente. Quando chegam nos R$ 30 mil, elas começam a diversificar de verdade. Até R$ 30 mil, o foco deve ser acumular. Tesouro Selic, CDB, coisas seguras e líquidas. Mas quando você passa dos R$ 30 mil, aí você pode começar a alocar parte em coisas que rendem mais, mas têm menos liquidez. Por exemplo, você mantém R$ 18 mil no Tesouro Selic como reserva de emergência pura. Coloca R$ 6 mil no Tesouro IPCA, mais para começar a proteger contra a inflação no longo prazo. Coloca R$ 4 mil em fundos imobiliários para começar a receber renda passiva mensal. Coloca R$ 2 mil em ações de empresas sólidas. Essa diversificação te dá segurança, proteção contra a inflação, renda passiva e crescimento. Tudo ao mesmo tempo. E só é possível fazer isso de forma significativa quando você tem uma base sólida de pelo menos R$ 30 mil. Pessoas pobres ou nunca chegam nos R$ 30 mil, ou chegam e destroem. Pessoas ricas chegam e constroem em cima. Essa é a diferença. Os primeiros R$ 30 mil investidos são a linha divisória mais importante da sua vida financeira. De um lado dessa linha estão os 88% que nunca chegam lá e ficam presos para sempre. Do outro lado estão os 12% que constroem patrimônio real. E a diferença entre esses dois grupos não é inteligência, não é sorte, não é quanto ganham, é simplesmente conseguir chegar nos R$ 30 mil e não destruir. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir passar dessa barreira, sua vida financeira muda para sempre. Porque você criou momentum, você criou base, você provou que é possível. E dali para frente é só continuar. Seus primeiros R$ 30 mil vão determinar se você fica rico ou pobre. E isso não é exagero. É a verdade mais dura e mais importante sobre finanças pessoais que você vai ouvir. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente, meus 30 mil. Meu nome é Denilson e nos vemos na próxima.